Olá, bem-vindo a mais esse vídeo sobre eletromagnetismo aplicado. Hoje nós vamos ver qual é a nossa cor. O eletromagnetismo responde. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho. Meu nome é Manuel Gibson e os objetivos deste vídeo são apresentar o conceito de luz com uma radiação eletromagnética, apresentar o conceito de cor como percepção subjetiva, apresentar o conceito de temperatura de radiação, mostrar como os seres humanos irradiam energia eletromagnética. Seguiremos os seguintes itens: o que é cor, como percebemos a cor, espectro de frequências, espectro visível, infravermelho e ultravioleta, temperatura de radiação, qual é a nossa cor. Dê o seu like, ajude a divulgar o conhecimento. O algoritmo do Google precisa que você acione o like para que nós possamos ter nosso vídeo divulgado e conhecido. Obrigado. O que é cor? Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, cor tem como parâmetros radiação eletromagnética, uma banda estreita, fluxo luminoso, composição espectrais da luz, sensação subjetiva, propriedade que tem os corpos de absorver ou refletir a luz em maior ou menor grau. Vemos então que a definição de cor compreende radiação eletromagnética, largura de banda, espectro luminoso. Depende também do observador, sendo uma sensação subjetiva. Contempla os fenômenos de absorção e reflexão. Como é que percebemos a cor? Aí está muito simplificadamente o diagrama do olho. No fundo do olho, nós temos dispositivos de captação de radiação eletromagnética. Detetor de vermelho, verde, azul. As células fotorreceptoras, ou cones. E também temos os bastões, que detectam a luminosidade. É assim que o ser humano percebe cor e intensidade luminosa. A figura mostra a sensibilidade típica da nossa visão. Enxergamos cores do azul com uma certa largura de banda, verde e vermelho. Se você receber uma excitação verde e vermelha numa certa proporção, o seu cérebro, o nosso cérebro, interpretará como sendo a cor amarela. Se você tiver uma boa lente de aumento, coloque uma cor amarela na tela do seu computador ou celular e você vai observar que ela é composta de cores verde e vermelha. Espectro de frequências é uma largura de banda ao longo do espectro de frequências. Na figura nós temos à esquerda a frequência de kHz, megahertz, gigahertz até terahertz. As faixas até abaixo de tera incluem a faixa audível, as ondas de rádio e TV, micro-ondas radar e começa a chegar o infravermelho. Acima do infravermelho em frequência, temos uma estreita faixa de frequências, extremamente estreita, está fora de escala, que nós denominamos de luz visível ou radiação visível. A frequência mais baixa corresponde ao vermelho e a frequência mais alta ao violeta. Acima da radiação visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Podemos também especificar essa radiação pelo seu comprimento de onda. Na figura está expresso em centímetros. A relação entre a frequência em terahertz e o comprimento de onda em nanômetros é dado pela equação mostrada. 3 vezes 10 a quinta dividido pelo comprimento de onda em nanômetros. Lembrando que 1 terahertz é 10 elevado a 12 Hz. E um nanômetro, 10 a menos 9 metros. Se você gosta de zeros e pontos e vírgulas, aí está em toda a extensão de zeros. O espectro visível, ou a largura de banda espectral que o nosso sistema de visão consegue detectar, é o espectro visível, que se estende do vermelho até o violeta. É assim que nós
percebemos essa radiação. Então, observe que a cor é uma onda eletromagnética. A luz é uma radiação eletromagnética. E nós temos órgãos que conseguem detectar uma estreita faixa, menos de uma oitava, de 400 até cerca de 700 terahertz. Você está vendo aí a figura mostrando desde o infravermelho até o ultravioleta, agora com frequência e comprimento de lambda, comprimento de onda. Na tabela temos as cores e a faixa, a largura de banda que nós temos em comprimento de onda e em frequência para cada cor. Assim, se você emitir uma radiação em torno de 400 nanômetros, você vai percebê-la como violeta. Em torno de 580 nanômetros, você vai percebê-la como amarelo. A radiação visível, a luz visível que nós podemos detectar pela nossa visão, nosso olho, e quem percebe, na verdade, é o cérebro, o olho traduz para impulsos elétricos a radiação luminosa, vai entre 4.000 e 7.000 Armstrong. Um Armstrong é 10 a menos 10 do metro. Também podemos falar em 400 e 700 nanômetros, ou algo em torno de 428 a 750 terahertz, menos de uma oitava. Como comparação, a audição humana pode abranger 5, 6 ou mais oitavas. A radiação visível, a luz visível, é simplesmente uma onda eletromagnética, luz. Infravermelho e ultravioleta. Mais uma vez, só que agora especificando infravermelho A, B e C, o próximo médio distante, e o famoso ultravioleta A, B e C, que você já sabe que pode prejudicar fortemente a saúde. Não está em escala, a figura não está em escala, repetindo, a largura de banda da radiação visível é muito estreita em comparação às demais faixas de frequência. Temos aí também, especificando a radiação infravermelha, abaixo de 428 terahertz, frequência mais baixa. Geralmente utilizamos o infravermelho para medição de temperatura ou para o famoso controle remoto da televisão. Durante a pandemia, todos nós acostumamos a ver a medição à distância utilizando diversos processos. Se você já trabalhou na área de fundição, você sabe o que é o pirômetro óptico. Radiação ultravioleta é letal a certos micro-organismos. Pode mesmo provocar câncer em seres humanos. O Sol é a grande fonte de ultravioleta para a Terra. Aí está uma foto típica de ultravioleta de uma caneca com um líquido quente em seu interior. A cor mais escura é a temperatura mais baixa, temperatura ambiente de 25 graus. Já a cor mais amarela, mais clara, vai chegando até cerca de 60 graus. Então, podemos traduzir cor, frequência, para temperatura. A radiação infravermelha vai de cerca de 300 GB a 400 tera. É muito larga a faixa de infravermelho. Temos o próximo médio distante. Coloquei aí para você ver quais são as faixas e os comprimentos de onda respectivos. Vejamos agora a temperatura de radiação. Se você está gostando do vídeo, dê o seu like. Ajude a divulgar o canal. Converse com seus amigos, com seus conhecidos que estão na escola técnica, faculdade ou têm interesse no tema. Ajude a divulgar o conhecimento no nosso próprio idioma. Obrigado. O que é a temperatura de radiação? Toda substância, todo objeto acima de 0 Kelvin emite radiação térmica. É o próprio movimento dos elétrons que vai gerar essa radiação. Na prática, pelo que sabemos, todo o universo está acima de 0 Kelvin, reflexo do Big Bang. Na prática, então, todo objeto no universo emite algum tipo de radiação térmica. O ruído de fundo cósmico de micro-ondas, que tanto perturbam sistemas de telecomunicações, particularmente sistemas de satélite, foi descoberto por dois engenheiros, Penzias e Wilson, quando ele estava exatamente pesquisando sobre interferência em sistema de radar. Eles ganharam o prêmio Nobel e é uma história interessantíssima. Envolve antenas, pombos, estagiários, satélites e até mesmo fim de semana conversando com os amigos. Procura na internet, você vai gostar da história. 0 Kelvin é definido como menos 273 graus Celsius. Se você é estudante de física, assim, está aproximado. Uma temperatura, então, de 28 Celsius, temperatura talvez confortável no ar-condicionado, equivale a 301 Kelvin.
Um dia típico de verão no Rio de Janeiro, 42 graus Celsius, equivale a 315 Kelvin. Já a temperatura de 6.500 Kelvin equivale a 6.227 graus Celsius. Se você já estudou micro-ondas, já trabalhou muito com temperatura de ruído, ou temperatura equivalente de ruído. A relação entre a temperatura de radiação, em Kelvin, e o comprimento de onda em nanômetros é dado pela equação mostrada. A relação entre frequência de radiação e a temperatura de radiação está aí mostrada na figura. Podemos agora montar uma tabela onde temos cor, comprimento de onda, frequência e temperatura de radiação. Podemos observar que vermelho, um comprimento de onda entre 590 a 700 nanômetros, frequência de 428,6 a 508,5 THz, equivale a um corpo negro na temperatura de 4.140,3 a 4.912,1 Kelvin. Por exemplo, veja os parâmetros da cor azul ou da radiação que é detectada pelos nossos sentidos, sentido da visão, como sendo azul. Lembre-se que a cor é subjetiva. Ninguém sabe se o azul que eu percebo é o azul que você percebe ou outra pessoa percebe. É impossível fazer essa medida. Nós aprendemos, com nossas mães, nossos avós, como é que é a cor amarelo. E aí vamos vivendo dessa maneira. As temperaturas do corpo humano, temperatura interna. Você pode estar no verão de 40 graus, você está suando para equilibrar sua temperatura. Estou falando da temperatura interna do corpo humano. Se a sua temperatura interna estiver 28 graus, você praticamente está morto com hipotermia séria. Temperatura 36,5 graus é a temperatura média considerada normal. Na pandemia de 2020 e 2021, é a temperatura máxima que era permitida para acessar ambientes públicos ou locais públicos, comércio em geral. 38 graus é um estado febril. 42 graus, você está sofrendo provavelmente danos irreparáveis ao seu cérebro. Risco de perda da vida. Então, vemos que a variação de temperatura interna do corpo humano vai de 28 a 42 graus Celsius. Cerca de 14 graus Celsius de variação. Essa é a relação de temperatura, a faixa de temperatura que nós sobrevivemos, temperatura interna. Aí está a variação de frequência em torno de 1,45 tera. Essa é a temperatura média normal. Qual é a nossa cor? Vejamos uma foto infravermelha, onde a energia é transformada para o espectro de visão do ser humano. Então, nós vamos converter a radiação que está chegando para o espectro visível. Há uma conversão de frequência. Se você já estudou receptor heterodíno, aqui no canal tem, você vai saber como isso funciona. A cor mais clara é a temperatura mais elevada. A cor mais azulada é a temperatura mais baixa. Observe que rosto e mãos tendem a ter temperaturas mais elevadas. Se nós colocarmos agora um diagrama onde temos a faixa de luz visível, bem à direita ultravioleta, no centro a luz visível, à esquerda infravermelho, observe que bem abaixo da faixa visível do vermelho, nós temos a faixa de sobrevivência do ser humano, em torno de 9,3 micrômetros de comprimento de onda. É essa faixa que nós vivemos, o ser humano vivo emite. Então, nossa espécie sobrevive na estreita faixa de radiação entre 30 THz e 32 THz. Nós, enquanto vivos, somos geradores de ondas eletromagnéticas em torno de 31 THz. Você deve ter visto que é uma frequência bem elevada. Você, eu, todos nós, todas as criaturas, geramos luz. E afinal, qual é a nossa cor? Nós não temos uma cor. Nós temos que fazer agora uma conversão de frequência e nós estamos abaixo do vermelho, infravermelho, seria uma cor, se pudéssemos ver, uma cor avermelhada. Todos nós, seres vivos, estaríamos ali, em torno dos 9 micrômetros, uma cor aproximadamente avermelhada, se fosse possível traduzir para uma cor visível. É invisível. Então, segundo o eletromagnetismo, todos nós temos a mesma cor. Ou seja, todos nós emitimos a mesma frequência de radiação, na mesma faixa de radiação, que seria um vermelho invisível.
Ah, você está pensando na cor da pele? Não, isso é só uma indicação da quantidade de um pigmento chamado melanina, na verdade uma proteína, que foi uma adaptação desenvolvida pelos nossos ancestrais para a proteção da radiação solar. Radiação solar, isso me lembra. As ondas eletromagnéticas são tão importantes para a nossa espécie humana, que nós desenvolvemos uma proteína para nos proteger da radiação ultravioleta do Sol. Imagina só. Sim, use protetor solar sempre, não importa quanta melanina você tenha ou não tenha. Raios ultravioleta são benéficos à saúde e são extremamente da nossa saúde. É sempre uma questão de a quantidade certa de exposição. Quem gera ondas eletromagnéticas? Fácil, veja a equação. Sempre que o denominador for maior do que zero, vai ter uma frequência. Então, tijolo, pedra, árvore, estação de rádio, gelo derretendo no copo, geleiras na Antártica, eu, você, qualquer objeto acima de 0 Kelvin gera radiação eletromagnética, que pode ser detectada e medida. Sim, todo o universo conhecido está acima de 0 Kelvin. Para nós de telecomunicações, é o ruído de fundo do universo, que atrapalha, perturba como um ruído de fundo no sistema de telecomunicações, especialmente satélites e sondas espaciais. Resumindo, todos nós geramos radiação infravermelha. Todos nós possuímos, em menor ou maior quantidade, uma proteína que nos protege da maléfica/benéfica radiação ultravioleta do Sol. Pouca exposição ao Sol e você vai ter problemas de saúde. Excessiva exposição ao Sol e você vai ter problemas de saúde. Todos nós irradiamos a mesma faixa de radiação. Todos nós, então, temos a mesma cor eletromagnética. Aí está a equação da frequência, comprimento de onda, temperatura em Kelvin, comprimento de onda, e frequência, temperatura. Se você gostou desse vídeo, indique para os seus amigos, conhecidos, deixe seus comentários, suas perguntas e suas sugestões. Aqui no canal você encontra diversos vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas e eletrônica aplicada. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.